Olá, meus irmãos. Hoje eu estou fazendo esse vídeo hoje. Eu queria comentar um pouco a respeito sobre as festas, né? Nós estamos em uma época de festa, sim, para as pessoas aí, né? Natal, Ano Novo, né? As pessoas têm costumes, né, de se ajuntar, de fazer banquetes, jantares, né? Ajuntando da família, os amigos, os parentes, né? Os filhos, os irmãos. E eu queria comentar, irmãos, a respeito disso, né? Será que comemorar essas festas, né? Será que participar dessas festas? Será que é isso mesmo que o nosso mestre, que o nosso Salvador ensinou, né? Será que nosso Pai se agrada desses banquetes fartos, né? De todos esses ajuntamentos que as pessoas fazem, né? Sem falar da hipocrisia, né? Porque você repara, o ano inteiro as pessoas ficam separadas. Eu digo até que as pessoas só se ajuntam em até 3 épocas, né? Que é o Natal, Ano Novo ou quando uma pessoa morre. Esse é o ajuntamento deles, né? Eles ficam juntos só nessas épocas do ano aí, quando essas coisas acontecem. E é tanta hipocrisia que a gente vê, porque o ano inteiro as pessoas têm para, digamos, se ajuntar, as pessoas têm o ano inteiro para poder amar umas às outras, fazer coisas boas, né? E só porque é Natal, ou é Ano Novo, ou é Páscoa, ou seja lá outra data, aniversário, festas, casamento, as pessoas se ajuntam. E eu queria comentar um pouco sobre isso, né, meus irmãos? Né? Nós estamos em uma época já muito difícil, as coisas estão começando, né? Nós sabemos disso. É só você ligar o noticiário que você vê, entrar no YouTube, a gente vê tantos vídeos, né, de tantas pessoas e várias notícias, né? Cada vez mais as profecias do nosso país estão se cumprindo. E eu vim falar um pouco mais sobre esse tema porque eu vi vários irmãos falando sobre esse negócio do Natal, que não tinha problema, que você pode se ajuntar, que é uma data que você pode mostrar amor ainda mais, né, e tal. Aí eu fiquei pensando, né, por que não falar usando as escrituras e mostrando o que foi que o nosso Messias ensinou, a sã doutrina verdadeira do nosso mestre, né? Então eu vim aqui hoje falar. Eu vou ler, irmãos, uma passagem que fica aqui em Lucas 14. Vou começar aqui no versículo 8, a qual é muito interessante. Um dos ensinamentos do nosso mestre, do nosso Salvador. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, ou para uma festa, ou para qualquer tipo de comemoração, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de mais honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado para uma festa, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Então a gente repara já por aqui, né, irmãos? Se a gente analisar, nas religiões hoje em dia, né, os lugares mais importantes ocupados pelos homens, né, são os líderes religiosos que ocupam, né, fica lá sentadinho no altar. Eu falo porque eu já participei de várias festas das religiões. Eu fui evangélica praticamente por toda a minha vida, né? Eu nasci
dentro de um berço evangélico, infelizmente. Fui criada no meio onde neta de pastor, família toda, tanto da minha mãe quanto do meu pai era evangélico. Meu pai cantava, era convidado para cantar em vários lugares. Eu tocava na orquestra, minha irmã cantava também. Minha mãe costumava pregar bastante. Digamos que a gente era uma família muito envolvida no sistema religioso. E por incrível que pareça, irmãos, a gente presenciou muitas coisas, sabe? Eu digo porque como nós éramos assim, digamos, né, importantes perante a religião, várias vezes eu presenciei pastores zombando dos fiéis deles, né? Eles zombavam, tiravam sarro. E muitas vezes eles se ajuntavam, né? Faziam os coitadinhos dos fiéis, trazerem tudo que eles tinham para a igreja. E tirava assim, irmãos, tudo que eles tinham, fazia aquelas festas, aqueles banquetes, né? E eles eram os que recebiam do povo, né? O povo dava tudo para eles e eles eram servidos, né? Devia ser ao contrário, porque o Messias ensinou que aquele que quer ser maior tem que ser o melhor, o menor. E eles lá é totalmente diferente. As pessoas que os serviam, né? Eles eram os maiorais. Eles enchiam a boca chamando eles de pastores, de líderes religiosos, cães golosos, na verdade. E a gente passou por muitas coisas desse tipo. Igual que no versículo 11 que eu acabei de ler, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilha será exaltado, né? Então a gente vê que o nosso mestre nos ensinou a ser humilde, sempre na simplicidade, quanto mais simples possível. E isso é o que a gente não vê dentro do sistema religioso, é totalmente ao contrário dos ensinamentos do nosso mestre, da sã doutrina, né? Todos os preceitos que o nosso mestre veio aqui nos ensinar. E quando a gente era da religião, minha mãe ficou praticamente 30 anos dentro do sistema religioso, meu pai praticamente 20, né? E todos nós, quando conhecemos a verdade, né, a gente saiu e estamos aí hoje anunciando as boas novas do nosso mestre e do nosso Salvador. E tentando recuperar o tempo perdido, né, irmãos? Agora trabalhando, ver se a gente recupera o tempo perdido aí e arrancar também os irmãos que estão nas garras, né? Que estão aprisionados dentro do sistema religioso e seguir o nosso mestre. Então, irmãos, continuando aqui no versículo 12, então o Messias disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, seus irmãos ou parentes, nem mesmo seus vizinhos ricos. Se você fizer isso, eles poderão também convidá-lo e assim você será recompensado. Mas quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, porque assim você vai ser feliz, porque eles não terão como retribuir, e a sua recompensa virá na ressurreição dos justos, né? Então aqui, irmãos, a gente pode analisar que a sã doutrina do nosso mestre, a verdade, né, os ensinamentos do nosso mestre, do nosso Salvador, são bem claros. Na verdade, nem tem muito o que comentar pra gente analisar, porque só da gente ler a gente já compreende o que o nosso mestre quer nos dizer. Ou seja, essas pessoas que estão fazendo esses ajuntamentos hoje, esses banquetes por aí, exalando, enchendo a cara, comendo, né, muito, pra caramba, o nosso mestre falou que não era para fazer isso. E se por acaso fizesse uma festa, não era esses tipos de pessoas assim, familiares, que era para se chamar. Mas hoje em dia, quando as pessoas dão uma festa, quem é que eles chamam? Não são os amigos, não são os parentes, não são os vizinhos,
as pessoas conhecidas, vê se eles vão na rua atrás de algum pobre coitado que está com fome, necessitando chamar eles. Eles não vão. É só a família, né? Os parentes, esses aí que são importantes para eles. Diferente do que o nosso mestre ensinou. Então, irmãos, eu pergunto, será que quando você vai nessas festas, o nosso Pai fica contente? Será que você vai lá e era isso mesmo que o nosso Messias ensinou? Ah, mas eu posso ir lá pregar a verdade para eles, né? Eu ouvi muitas pessoas dizerem isso. A gente aproveita e vai lá pregar a verdade. Poderia até ser, irmãos. Mas nós bem sabemos que, principalmente dentro da família, as pessoas não aceitam. E eu tenho certeza que se você for lá pregar a verdade para eles no meio da festa, eles vão ficar com raiva de você, porque literalmente você vai estragar a festa. Se eles não fazerem você ir embora, literalmente você vai ficar excluído o resto da noite. E eles não darão ouvidos a você. Porque não é isso que eles estão preocupados em ouvir. Eles estão lá preocupados em se divertir entre eles. E você vê, irmãos, que nem no sistema religioso eles fazem isso. Nem nas igrejas que eles fazem aí as festas, as viradas do final do ano, as festas, eles fazem a verdade, né? O que o nosso mestre deixou para ser feito. Nem nisso. Eles convidam ali os membros da igreja deles, se ajuntam entre eles, a panelinha deles, o grupinho deles. E os nossos irmãos ficam de fora. Os irmãos verdadeiros, né, que estão aí, muitas vezes os pobres, necessitados, pessoas estão jogadas aí, passando fome, frio, enquanto muitos estão aí se fartando na ganância, né, enchendo a pança. Uns bebem até cair. Você vê que é totalmente ao oposto. Tudo ao contrário. Então reveja a si próprio se é certo vocês ficarem se ajuntando com comelância, bebedeira, enquanto muitos estão passando necessidade na rua. Enquanto muitos agora, nesse momento, não têm nem aonde ficarem, aonde dormir, não sabem nem o que vão comer da próxima vez. Analisem se é isso mesmo que o nosso mestre ensinou. Se é isso, se você está dando o exemplo. Porque não adianta nada pregar a verdade e não viver a verdade. Você não pode só pregar, você tem que viver. Porque o que é mais importante é o exemplo que nós damos para as pessoas. É o exemplo que conta. E eu sei que no começo é meio difícil, porque as pessoas não aceitam, principalmente da nossa família, a gente é julgado, a gente é humilhado. Mas não se preocupe, irmãos, porque o maior de tudo é aquele lá em cima que está nos vendo. É Ele que vai nos recompensar. Não espere recompensa dos homens, mas sim do nosso Pai, do nosso Mestre. É Ele que vai nos recompensar naquele dia. E tem recompensa maior, irmãos, do que você poder ir para o céu e morar com o nosso Pai. Você conhecer verdadeiramente o nosso Pai. Não existe glória e nem honra maior do que esta, irmão. Nenhuma riqueza deste mundo vale a pena. Entenda isso. As pessoas estão hoje tão preocupadas com a ganância, com a prosperidade, os pastores pregando aí cada mentira para as pessoas, e elas estão cada vez mais indo para o erro. Então que hoje, irmãos, você possa analisar entre si mesmo e reflita sobre a sã doutrina verdadeira do nosso mestre, os ensinamentos do nosso mestre, o amor ao Pai acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Será que você está amando realmente o próximo? Então cada um julgue a si mesmo e procure fazer o que é certo. Procure pensar no nosso próximo, pensar que somos nós. E eu digo, irmãos, que nós temos que matar a fome, não só carnal, mas sim aquela fome espiritual. Porque o que a gente come vira merda, vira esterco, não serve pra nada. Enche a barriga agora, mas depois amanhã você vai sentir fome de novo. Mas procure se alimentar do pão que mata a sua fome, a sua sede, que reviva, que renova o seu espírito, que te dê a salvação. Beba da água da vida.
se limpe nas palavras do nosso Mestre, seja batizado na verdade, no Espírito, nos ensinamentos do nosso Pai, seja uma nova criatura, né? Procure, irmãos, porque o tempo está tão próximo, as coisas estão tão assim, ao ponto de tudo acontecer, e a gente vê muitas pessoas dormindo, né? Muitas pessoas sem se preocupar. Então, meus irmãos, encha as suas botijas de azeite nas oliveiras. Não deixe para ser aquelas virgens que terão que comprar o azeite na época da grande tribulação. Guarde o seu azeite para que quando chega a hora você fique feliz e possa entrar para as bodas com o noivo. Então esse é o meu recado de hoje, meus irmãos. Que a paz do nosso Pai fique com todos nós, né? Um forte abraço e até mais.